Olá, combatentes do Norte da Guerra. Há um certo bate-boca aí com relação à derrota recente aí da ofensiva ucraniana, chamada contraofensiva ucraniana, que não deu em nada. A gente tinha falado aqui no canal desde junho, nós estamos falando isso, que não ia dar nada, né? Não era difícil prever em virtude da maneira como essa contraofensiva foi montada. Mas eu não culpo muito os ucranianos, não. Eles podem, assim, né, receber a culpa por terem executado. Mas o planejamento a gente sabe que provavelmente não foi deles, né? Veio da OTAN, principalmente dos Estados Unidos. Só que tem um problema, gente. Esse planejamento foi feito por gente que não tem a mínima condição. Os oficiais americanos, eles têm, hoje em dia, se é que algum dia não tiveram, né? Se é que algum dia ou tiveram, perdão, um lac intelectual muito grande no que se refere a entendimento da guerra como um todo, tá? Então o que acontece? Vamos pegar a guerra do Vietnã. Primeiro, pegar a guerra da Coreia. Na guerra da Coreia, os Estados Unidos não entendiam o chinês, não sabiam contra o que estavam lutando. Eles subestimaram o chinês e quase que a guerra foi um desastre. Só não foi um desastre porque a superioridade material americana em termos de aviação naval, artilharia, aviação, jatos de combate, etc., bombardeiros, era gritante, senão o resultado poderia ter sido outro. Quase foi. Eles escaparam do desastre por pouco. E por que eles tinham essa noção errada, né? Eles mesmos se enganaram. Eles acham que eles venceram os alemães na Segunda Guerra. Isso é bobagem. O exército alemão, se vocês olharem qualquer estatística, ele foi trucidado no leste da Europa. Foi trucidado na União Soviética ao custo aí de cerca de 25 milhões de soviéticos que morreram na guerra. Mas 3/4 do exército alemão tombaram nas estepes da Rússia. Essa aqui é a verdade. Então, o exército foi trucidado na União Soviética. Não foi na frente ocidental como filmes como O Resgate do Soldado Ryan apregou, né? Mas por que se aceitou essa mentira? Porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o general Halder, que havia sido chefe de Estado-Maior do Exército Alemão, ele concordou em escrever a história da guerra do ponto de vista para os alemães para os americanos e contou o que ele quis. Inclusive, além dele ter contado isso, que os soviéticos eram incompetentes, etc., ele falou que o exército alemão era limpinho, que nunca apoiou Hitler. Conversa. O exército era tão criminoso quanto as Waffen-SS. É uma das grandes mentiras da guerra que nós vamos aí esclarecer futuramente em vídeos aqui no canal. Nós já estamos planejando isso. Então o que acontece? Em cima dessas mentiras, o exército americano foi construindo a sua história. Aí vem, né, então teve a Segunda Guerra Mundial, teve a Guerra da Coreia, veio a Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã, o que acontece? A maior parte do tempo, a guerra foi comandada pelo general William Childs Westmoreland. Westmoreland seria um bom comandante, um comandante razoável na Segunda Guerra Mundial, que era uma guerra convencional, onde a superioridade industrial e logística dos Estados Unidos contavam, né, mas definitivamente não era o caso da guerra do Vietnã. E o Westmoreland nunca entendeu isso, exatamente por essa fraqueza intelectual aí que a oficialidade americana é crônica, né, inteira. O que é difícil de entender, porque algumas das melhores universidades do mundo estão nos Estados Unidos. Eles têm palestrantes maravilhosos. Eu falo porque eu assisto sempre vídeos de palestras que são ministradas por Exército dos Estados Unidos. Palestras maravilhosas sobre todos os temas que vocês podem imaginar. E essa gente parece que não consegue extrair nada, né, desses palestrantes categorizados. Uma gente super preparada aí, os palestrantes, mas parece que os ensinamentos deles não tem nenhuma penetração nas Forças Armadas dos Estados Unidos. E aí a gente vê esses resultados tristes aí, né? Então, Segunda Guerra, né, que eles, como o exército alemão foi moído, o que sobrou, né, que veio para o oeste, alguns estavam mais dispostos a se render praticamente no final da guerra do que a lutar, então saem da guerra com essa impressão. Já falei da Guerra do Vietnã, próxima guerra importante dos Estados Unidos, tirando Granada, né, 1983, a gloriosa Granada que eles invadiram aí. A próxima guerra, o Panamá também, que foi uma repetição, foi a Granada 2.0, né? E aí tem a Guerra do Golfo. Bom, Guerra do Golfo foi outra coisa que ajudou a reforçar a mentira americana. Por quê? Porque eles enfrentaram o exército do Saddam, que apesar de ser um exército grande e com muito equipamento, tinha uma defasagem tecnológica
muito grande, os equipamentos não estavam atualizados e o exército tinha uma deficiência aí, operacional, doutrinária, etc. Não conseguia fazer grandes movimentos, enfim, a superioridade tecnológica americana se fez valer ali. Só que o Golfo ele tem uma coisa que é significativa. Os americanos eles não enganaram só a si mesmos no Golfo, na Guerra do Golfo. Eles enganaram o resto do mundo. Muita gente achou que os Estados Unidos eram super capazes aí, né? Os chineses, a Guerra Restrita começa em virtude do livro da Guerra Restrita, começa em virtude dos resultados da Guerra do Golfo. Os chineses ficaram alarmados. Bom, vem a invasão do Iraque em 2003, tá? Que é uma repetição da Guerra do Golfo. O exército Saddam, se já estava mal em 91, estava muito pior em 2003. E nesse tempo já tinha começado a guerra do Afeganistão de 2001 a 2021, dura 20 anos e é uma repetição ipsis literis da guerra do Vietnã, tinha pouca diferença. O discurso é o mesmo, então a gente pega generais aí, generais de Hollywood dos Estados Unidos mandava para lá, as conversas para os parlamentares eram sempre as mesmas, nós controlamos 90% do território. Gente, isso é bobagem. Numa contra-insurgência, controlar território não é indicativo de vitória. Israel vive falando que controla a faixa de Gaza, mas lorota, bobagem, estão tomando um relho ali, porque você não consegue controlar um território quando você tem uma insurgência ali, porque o inimigo pode surgir de qualquer lugar. Então, você acha que controla uma área, mas ele está infiltrado ali já, então o seu controle não é efetivo, é apenas presencial. Mas não quer dizer que você está ali, não quer dizer que você é dono do que acontece ali. Você está e pode não estar, se é que me entende, a qualquer minuto. E suas rotas de suprimento estão muito ameaçadas, né? E por que então está sendo ruim aí para Israel, como foi para o americano no Afeganistão, etc, né? Agora, por que essas coisas acontecem, gente? Olha, eu acho que fundamentalmente, né, a gente teria que ser um vídeo só disso, mas a verdade é que primeiro os americanos subestimam os seus oponentes. Eles acham que todo mundo é subdesenvolvido. Se vocês olharem eles têm uma série de vídeos da Segunda Guerra Mundial em preto e branco, vocês acham aí? Know your enemy, conheça o seu inimigo. E vocês notam que eles sempre subestimam seus adversários. Isso não é bom. Você precisa entender o seu adversário. Nem subestimá-lo, nem superestimá-lo. Mas eles subestimam. Isso é um fato. Segundo, também parece que eles não conseguem absorver conhecimentos novos, né? A gente vê que alguns teóricos americanos, alguns autores são muito bons, conseguem entender os seus adversários, mas mesmo eles são prisioneiros dessa cultura, né, desse excepcionalismo americano. Eles não conseguem olhar o inimigo como ele é. Eles olham sempre de cima para baixo. Isso é péssimo. Isso acaba trazendo resultados catastróficos, aí, como a gente viu no Afeganistão, a gente viu no Vietnã e estamos a caminho de ver na Ucrânia também, né? E o que é pior é que isso contamina outros exércitos, né? Exércitos que se baseiam muito nas teorias americanas acabam herdando essa doença também, e isso é muito ruim. Então eu penso que é um dos grandes problemas do exército americano hoje em dia a fraqueza intelectual dos seus oficiais, né? Não acho que isso tenha solução, porque isso é uma coisa cultural, você não consegue mais mexer nisso, né? Você precisaria mexer nas escolas de formação, no Estado-Maior, etc. Você não vai conseguir, né? Trocar o pneu com o carro andando. Eu acho que não, eu penso que não há uma solução para isso. Eles nunca vão entender o que é efetivamente uma guerra. Eles escaparam do desastre maior porque até agora lutaram contra países, né, que não tinham condições de vencê-los efetivamente no campo de batalha, só poderiam vencê-los com o tempo, como foi o caso de vietnamitas e afegãos, mas o mundo está caminhando para uma coisa diferente, né? Daqui para frente, os Estados Unidos vão ter que enfrentar ou Irã, China ou Rússia, ou os proxies do Irã, ou a Coreia do Norte. E são países complicadíssimos. A gente está vendo aí, eu acho que uma oportunidade muito boa que os assinantes do Canal Arte da Guerra vão ter, esse confronto americano aí com os houthis. Vamos ver como é que isso vai terminar, né? Ninguém está apostando muito favoravelmente aos Estados Unidos. Por quê? Porque só com a aviação e com a marinha eles não vão conseguir desabilitar toda a força de foguete dos houthis. Israel não consegue desabilitar o Hezbollah, né? Então eles vão ter que colocar tropa lá se quiserem resolver efetivamente o problema, né? E aí entra
o X da questão. Você sabe quando você vai entrar com tropa no Iêmen, você não sabe quando vai sair de lá. A Arábia Saudita já está há quase 9 anos. Então é isso, né? A gente tem que a política da Casa Branca é muito ambiciosa. O exército americano que é colocado para a consecução dessa política é um exército que não consegue entender o mundo, não consegue perceber suas próprias fraquezas. E o que nós temos é que os Estados Unidos vão caminhando de desastre em desastre, né? Até acabar o dinheiro.